Pátria que me pariu, quem foi a pátria que me pariu? Analista diz que governo foi abandonado no Congresso. É isso mesmo. Na noite de terça-feira, 28, o Congresso Nacional enfrentou derrotas significativas em relação a dois principais vetos. O primeiro diz respeito ao fim da saída temporária de presos, enquanto o segundo envolve a criminalização das fake news eleitorais. Nesses momentos cruciais, o governo viu sua base de apoio praticamente abandoná-lo, contando quase exclusivamente com os votos dos 6 partidos da esquerda. Por outro lado, parlamentares de siglas que ocupam ministérios na esplanada atuaram contra o Palácio do Planalto, contribuindo para uma derrota fragorosa ao Executivo, celebrada com entusiasmo no plenário da Câmara. E número de eleitores que acham Lula melhor que Bolsonaro despenca. Veja. Mas a gente falava aqui sobre enfraquecimento do governo Lula, e olha, quem manifestou essa preocupação também foi o líder do governo na Câmara dos Deputados, José Guimarães. Ele deu entrevista e defendeu mudanças na gestão Lula. Antes da sessão de ontem do Congresso Nacional, o petista foi questionado sobre uma possível reforma ministerial, e aí disse: toda renovação é bem-vinda. Evidentemente que o presidente é quem encaminha, mas às vezes nós temos que evitar em qualquer governo a acomodação, a sensação de que está tudo bem. Se estivesse tudo bem, o Lula estava com seus 80% de aceitação. Não está tudo bem. Foi essa a declaração do Zé Guimarães, que é um petista da velha guarda, deputado, líder do governo na Câmara, manifestando essa preocupação. E aí a gente tem aqui números que foram divulgados hoje pelo Poder 360 de uma nova pesquisa em relação à avaliação do governo e um comparativo entre Lula e Bolsonaro. Coloca aí na tela, Cláudio, para a gente, por gentileza. É um levantamento do Poder Data, que é ligado ao site Poder 360. O levantamento mostra que despencou o número de eleitores que acham o Lula melhor que Bolsonaro. É esse número que está em destaque ali em amarelo. Olha só, você vê que no começo do gráfico, que é lá em 2023, a linha laranja, que é a dos que acham o Lula pior, era menor do que a linha azul, que é das pessoas que acham o Lula melhor. E aí, com o passar do tempo, agora, pela primeira vez, de forma inédita, isso se inverte. A linha laranja está na frente agora, 41-38. 41% dos entrevistados acham o Lula pior do que o Bolsonaro, 38% acham o Lula melhor do que o Bolsonaro. Houve uma inversão desses percentuais. E aí, senhores, como é que analisam, hein, esses números? Começando com você, Fabi, qual o diagnóstico que dá para tirar a partir desse levantamento? Olha, vindo do 360, eu só posso prever que está tendo briga na própria esquerda. Estou falando isso porque eu também vi hoje, acompanhei até pela CNN, dizendo que alguns petistas já estão pressionando o próprio Lula para ele já deixar aquela coisa meio dúbia, né? Ele não sabe se ele vai sair para candidato em 2026. Aí ele vai colocar a culpa que ele está cansado, aquelas coisas que a gente já está acostumado. Mas, na verdade, a gente está vendo, não tem plano de governo, é isso que dá. A realidade, ela supera qualquer coisa. E o pessoal do nojinho, né? Tinha nojinho do presidente Bolsonaro, acho que também levou um choque de realidade, né? Falaram, meu Deus do céu, né? A gente não consegue entender como que alguém tinha a ilusão que o governo Lula ia ser diferente, né? Ele veio ainda com espírito de vingança, veio o que veio. Então, assim, já é uma sinalização da própria esquerda, eu considero o 360 bem esquerdista, então é uma sinalização deles de que existe briga entre eles, e aí a gente só vai pegar a pipoca e apreciar a queda, porque é impossível que o Brasil não se livre de uma vez por todas desse tipo de pensamento esquerdista que é muito antigo e já está cansativo, fazendo muito mal para o país. E deputados petistas já veem possibilidade de impeachment de Lula após derrota. Gustavo Garo comenta. Ontem eu gravei um vídeo dizendo que aquela surra, o espancamento, o linchamento em praça pública que o PT e que o governo levou no Congresso era o início do fim desse governo. Muita gente achou que eu estava exagerando, mas agora eu vou mostrar para vocês que não era um exagero. Os próprios petistas, a própria base desse governo já entendeu que eles perderam as rédeas do Congresso e já não conseguem mais articular, e a rejeição das ruas está chegando até mesmo dentro da Câmara dos Deputados e dos Senadores. É o começo do fim desse governo. Agora eu vou mostrar para vocês uma matéria que saiu no Estadão, hein? Que sempre passa pano pro Lula. Deputados do PT reclamam em grupo do WhatsApp de derrotas. Governo trata melhor quem vota contra. Após sessão em que o Legislativo impôs sucessivos reveses ao Planalto, petistas temem instabilidade política que levou ao impeachment de Dilma possa se repetir e falam em perder feio nas eleições municipais deste ano. A percepção da população de que o PT
está destruindo o Brasil, extrapolou os limites do Congresso, agora estão até mesmo na população. Por isso que eles falam que vão perder feio nas eleições municipais. A derrubada do veto do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a saída temporária de presos, a saidinha, e a manutenção do veto do ex-presidente Jair Bolsonaro, que barrou a criação do crime de divulgação de fake news em período eleitoral, aumentou ainda mais a crise interna no PT. Aí vem a melhor parte, ó. As derrotas de ontem não acendem só um alerta na Câmara, transbordam para a rua, com um número grande de greves e paralisações do serviço público. Nós temos hoje, acho que 60 faculdades em greve. O IBAMA até agora não voltou a funcionar. O clima de insatisfação contamina a sociedade. Vivemos isso em 2014. É a história se repetindo? Com a extrema-direita organizada, é preciso enfrentar enquanto é possível. A questão não é econômica, é política, escreveu um parlamentar na manhã desta quarta-feira, 29. Um dia depois da sessão do Congresso Nacional, em que sacramentou as derrotas para o Palácio do Planalto. A manutenção do veto do Lula saidinha era tida como uma pauta cara para Lula e uma questão de honra para o PT. Ou seja, uma questão de honra para o PT é soltar vagabundo criminoso. O governo tentou mobilizar ministros, especialmente Ricardo Lewandowski e Alexandre Padilha, e líderes no Congresso para impedir a derrubada, mas esforço acabou ineficaz. Aqui eles nem estão falando ainda daquela questão do projeto de lei do Eduardo Bolsonaro que impede que dinheiro público seja usado para financiar pautas de ideologia de gênero, o aborto e MST. Não foram só 2 derrotas, foram 3 derrotas gigantescas que esse governo teve ontem. E nós estamos percebendo que a rejeição a esse governo que você vê nas ruas chegou ao Congresso. Os parlamentares de centro estão entendendo que se aproximar desse governo ou votar com o governo está ficando muito caro. Está custando, talvez, a reeleição dessas pessoas. Já se perceberam também que esse governo não vai conseguir fazer prefeitos, pelo menos não um número condizente com a posição da presidência da República. Pode ser que o PT até diminua e perca mais prefeituras do que já tem agora. É uma rejeição que não tem pesquisa, que não tem imprensa que consiga esconder. E ontem ela alcançou o Congresso. Grande parte disso é a mobilização nas redes sociais e também a divulgação do voto dos deputados do centro. Os deputados do centro que votam com o PT e têm os votos divulgados estão ficando muito chateados porque a rejeição os alcança. E eles, querendo se distanciar dessa rejeição, estão agora votando com a oposição. Estamos testemunhando o início do fim desse governo. Na metade do ano, que era mais ou menos quando eu havia previsto que era a vida útil desse governo, e a partir daí é só ladeira abaixo. A inflação vai continuar aumentando, a percepção da população é que seu poder aquisitivo está diminuindo, o investimento está indo embora, e é isso, e a criminalidade subindo vertiginosamente. Então aí não sou eu que estou falando, tá? Dessa vez, quem está falando é petista no grupo de petista, dizendo claramente, ó, o clima de transbordaram para a rua com um número grande de greves e paralisações no serviço público. O clima de insatisfação contamina a sociedade. Vivemos isso em 2014. 2014 foi quando começou o impeachment da Dilma. O próprio PT já está reconhecendo a possibilidade de um impeachment, já está vendo que a bagunça que eles estão fazendo, a destruição do Brasil está tão grande que eles já estão vendo a possibilidade de um impeachment se tornando cada vez mais real. Festa. Vamos ter agora o final de semana, vamos trabalhar bastante na próxima semana, mas esse final de semana você merece descansar e sonhar com um Brasil melhor, porque uma luz no fim do túnel acabou de acender. Um abraço. Defendendo o fim da impunidade nas redes sociais. Ele mantém esse mesmo discurso, essa mesma ladainha, desde que entrou. Como a gente falava, a análise das pessoas mais próximas entendem que a Carmen Lúcia vai manter esse mesmo discurso e possivelmente a mesma firmeza nas decisões. Agora a composição vai ser outra. Tudo indica que as pessoas têm um pouco mais de alívio em relação a isso, mas o tema vai continuar sendo tratado. Você não concorda? Que bom. Como uma censura direta a todos nós, né, Marcão? O que acontece, Guilherme? Eu sou um cara chato. Eu tenho as minhas convicções e é muito difícil abrir mão dessas convicções, porque eu entendo que os espaços de autoritarismo, de tirania que são abertos,
eles não são reconquistados sem uma reforma e sem mudanças do sistema e sem tirar os agentes corruptos e criminosos do sistema. Eu não acredito em arrefecimento de uma senhora que nem a Carmen Lúcia. A Carmen Lúcia, ela eu posso usar tantas maneiras aqui de me expressar. Ela calou a boca do Brasil Paralelo, ela censurou o Brasil Paralelo, ela humilhou os assinantes do Brasil Paralelo, os funcionários do Brasil Paralelo e a sociedade inteira ao proferir aquele voto do Cala a Boca Já Morreu. Mas um pouquinho de cala a boca rola, de acordo com uma professora de direito constitucional. É difícil. É um bando de psicopata. A gente estava falando agora há pouco, e eu vou reiterar aqui, vou reiterar. A gente está organizando uma manifestação dia 9 de junho. Não tem início pela classe política essa manifestação. É das pessoas para as pessoas. É uma coisa nossa, certo? Quem tem medo ainda de se manifestar contra o Alexandre de Moraes? Eu vou abrir para vocês. Debate aqui de bastidor. O pessoal fica falando, se colocar a imagem do Alexandre, o povo não vai. E é exatamente por isso que nós estamos nos manifestando. Agora a gente vai voltar a ficar com medo? Depois de tudo que a gente já falou aqui, eu não canso de falar. Mas ele está saindo. Sim, e o que ele criou? E o CIED? Centro de Combate à Desinformação e Defesa da Democracia. Pô, Stalin teria inveja desse cara. Stalin, Partido Comunista Chinês. O cara vai ganhar uma medalha de honra ao mérito pelo que ele fez. E a cara de pau cínica do Alexandre de Moraes de falar: nós somos os grandes defensores aqui da democracia brasileira. Cuspindo na cara do pessoal e falando que tá chovendo. De todo mundo. Deu uma puxadinha de orelha no UOL. A gente até se diverte com isso. Fala, tá vendo o UOL? Só que enquanto ele tá puxando a orelha do UOL, ele tá enfiando a lança no Alan dos Santos. Ele esquartejou a Dona Jupira. Ele pendurou de ponta cabeça o Constantino, o Paulo Figueiredo. Acabou com a economia dos caras. Podemos fazer uma análise estatística, né, professor Tiago Amparo? Que tal você fazer uma análise de valor? Que tal a gente começar a discutir princípio? E que tal a gente começar a perder o medo e voltar para a rua? Se tiver algum político chamando, ótimo. Se não tiver, ótimo. 100 mil pessoas, eu não tô nem aí. É o primeiro de muitos. Porque eu sou um cara chato e eu acho que tem gente muito chata do meu lado também. E a gente não vai parar. Agora, eu duvido que quem está assistindo a gente tem medo de falar do Alexandre de Moraes nas redes sociais. Era o que faltava, né? Ainda vai ter depoimento do Elon Musk, ainda vai ter, sabe? Tem tanta coisa que pode e vai acontecer. O medo, quando ele engessa você, ele te torna um derrotista. Ele te torna falsa oposição. Ele te torna um cagão. Cagão, dependendo do nível do medrosão, o cara vende a mãe. Demite todos os funcionários. Jovem Pan, não é verdade? Demite, faz a limpa. Mas aí não é cagão, né? Aí é venal. Aí vendeu para o sistema. Né, João Dória? Né, Secom, do governo federal? Né, verba de empresa pública? Então a gente tem que saber diferenciar uma coisa da outra, saber o que a gente está defendendo e saber que faz parte do processo perder o medo. Eu lembro do medo do pós-8 de janeiro. Eu sentia isso na pele.
aquele negócio do nome, não pode falar, tem que tomar cuidado, e eu falava, e o pessoal vinha para cima de mim. Tinha deputado que falava. Eu fui no evento nos Estados Unidos, onde eu falei, a gente tem que ir para a rua. Aí tinha um deputado que chegou para mim e falou, Marco, você tá errado, cara. A gente tem que esperar o fim da CPMI do 8 de janeiro. Tem mais gente agora falando que agora não é hora também. Agora não é hora. Pô, deixa disso. Que isso? Você acha que você vai mudar alguma coisa? Você acha que vocês vão mudar alguma coisa? Eu não sei. A gente vai mudar alguma coisa? Quantas pessoas vão estar lá? Essas pessoas também estão comprometidas em mudar o país? E se forem 100, elas vão chamar mais 100? Ou a gente vai esperar alguém chamar? Precisa ser alguém ou basta ser a pauta? Eu acho que o que move a gente é a defesa desses princípios, desses valores. Carmen Lúcia, ela vai fazer uma perseguição à la Carmen Lúcia. André Mendonça vai continuar um covarde, um medroso, um vendido e quase cúmplice, né? Se o cara é covarde e tá fazendo parte da farsa, que nem ele fez quando votou pela prisão do Daniel Silveira, aí fica difícil. Fica difícil falar qualquer coisa dele. Pô, Marco, mas pô, o cara é legal. Eu não tô falando do nível pessoal do cara. Eu não conheço ele pessoalmente. Mas me envergonha. E a gente precisa parar de ter esse medo de criticar os caras que estão em posições de poder. Eles estão lá para serem criticados também, quando eles não fizerem o que é certo. E quando eles se omitirem, que é exatamente fazer o que a esquerda quer. A esquerda quer um ministro do Supremo, que nem o André Mendonça, o Cássio Nunes, ou omissos ou complacentes. A esquerda quer senadores acuados. A esquerda quer essa desconexão entre direita e centrão no Senado. É isso que a esquerda quer, porque a esquerda tem um projeto de poder, que não é para os próximos 4 anos, não é para 2026. É dos próximos 40 anos. Então, eu tenho muito receio de ter uma máquina que eu chamo de moedor de carne, né? Reino de terror instaurado pelo Supremo Tribunal Federal, que não mostra sinais de arrefecimento. E a mudança, esse é o grande ponto que eu tenho falado há muito tempo já. A mudança de pessoas não quer dizer que o espaço foi perdido. O dia que o Alexandre de Moraes se aposentar, se ele ficar nos próximos 20 anos no Supremo Tribunal Federal no cargo dele, o dia que ele sair, se isso eventualmente acontecer, eu vou lutar minha vida inteira para que ele seja responsabilizado por todos os crimes por ele cometidos, mas se isso acontecer, não vai acabar o reino de terror, vai entrar um outro maluco lá. Mas podem ter certeza disso. Até a população acordar. Enquanto a população não acordar e pressionar, mesmo sem saber o que pode acontecer com essa pressão, mas a gente tem que pressionar, o sistema, meus amigos, ele se serve a si só. Ele não serve ao povo. E a gente precisa recalibrar esse sistema para que ele comece, de uma vez por todas, a servir ao povo brasileiro.